E o presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu o Brasil por assumir a custódia da embaixada do país lá em Caracas, já que eles foram expulsos, do país depois de uma manifestação contrária à eleição de Nicolás Maduro. Bruno, o presidente argentino se pronunciou pelas redes sociais, conta toda essa história aí. Bem-vindo, meu amigo. Justamente, Evandro, ótima tarde a você que nos acompanha logo cedo hoje, antes das 11 horas, quando veio essa nota do presidente argentino Javier Milei, após a embaixada, após a diplomacia do governo brasileiro, assumir a embaixada, então, da Argentina, resguardando as instalações, esses arquivos e quem está numa espécie de refúgio, quem está refugiado lá, alguns que são ligados inclusive à oposição de Nicolás Maduro. Nas redes sociais ele disse: agradeço enormemente a disposição do Brasil em assumir a custódia da embaixada argentina na Venezuela e também agradecemos a representação dos interesses da República Argentina e dos seus cidadãos, escreveu nas redes sociais o presidente argentino, que já havia solicitado, na verdade, a solidariedade de outras nações para ajudar ali com nomes da oposição que estão asilados realmente na embaixada da Argentina. E logo na sequência tem essa imagem, esse vídeo, essa bandeira do Brasil sendo hasteada na embaixada da Argentina. Agora há pouco eu conversava com alguns nomes aqui no Palácio do Planalto para tentar entender um pouquinho sobre essa repercussão e aí acaba gerando também uma confusão entre a oposição e entre aliados do governo aqui do Palácio do Planalto sobre esse agradecimento do presidente argentino. Se esse agradecimento, Evandro, ele foi justamente para a diplomacia, para uma ala do Itamaraty que acabou articulando justamente isso, ou se esse agradecimento, que não cita o presidente Lula diretamente, foi direto para o governo que é... Bom, tivemos um problema aí com o sinal do Bruno. Pelo presidente Lula. Então, pode continuar, Bruno. Ele voltou a falar, gente. Vamos lá. Porque é algo da oposição também de cobrar isso aí. Já tem essa rivalidade, na verdade, mas, no entanto, aparentemente está muito claro que é uma oportunidade de novas alianças, inclusive entre o governo brasileiro e a Argentina, após esse agradecimento, que ainda é muito recente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bruno, só repete pra gente a confusão que estava dando aí sobre o recado ser direto para o presidente, o recado ser para o governo, porque a ligação cortou um pouquinho na hora que você estava explicando isso. Por favor, só repita rapidamente. Acho que não está nos ouvindo, né? Cri, 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 cri. Depois a gente volta a falar com o Bruno Pinheiro. Agora sim, para quem foi o recado, o pessoal também gosta de buscar agulha no galinheiro, no palheiro, porque assim... o recado foi direto para o presidente. Não, o recado foi para o governo federal. Gente, não interessa. O importante é que o governo argentino está agradecendo ao Brasil por tomar conta ali da embaixada. Como é que funciona esse processo, Gustavo Segré, a partir das pessoas com as quais você conversou? Evandro, tem uma coisa que você mencionou muito interessante. Não é a diplomacia argentina agradecendo a diplomacia brasileira. É o presidente Milei. Então. É ele, na sua conta pessoal. Ele está agradecendo o governo brasileiro. A diplomacia... O Itamaraty faz parte do governo brasileiro, faz parte do governo do presidente Lula. Então não é uma questão de, não, eu agradeço a Itamaraty, senhora, que preguiça. mas não agradeço ao presidente Lula. Preguiça. Não está agradecendo. Não tem muitas vezes que a gente vai observar uma bandeira de um país numa embaixada de outro país. Essa imagem já diz muito, né, Segré? Não é comum. E essa situação, de verdade, para mim é um orgulho, porque são os dois países que eu mais amo. Então, ver que o Brasil cuida dos interesses argentinos é maravilhoso. É uma situação extrema. Para vocês terem uma ideia, quando o Milei, junto com os outros países, manifesta o seu contraponto contra a fraude do ditador Maduro, imediatamente Maduro ordena que tenham em 72 horas saiam do país. Hoje de manhã, o equipo diplomático da Argentina saiu e deixou a embaixada. Desde terça-feira, a embaixada argentina não tem luz. E desde segunda-feira à noite tinha, agora não tem mais, hoje não tem mais, mas tinha um carro com encapuçados, 4 pessoas encapuçadas, teoricamente do governo Maduro, que estavam aí para pressionar. O problema não era somente a diplomacia, porque com documento diplomático oficial, ninguém pode fazer nada contra essas pessoas. Mas tinha 6 pessoas da oposição, entre elas
chefa da comunicação, chefa de imprensa, chefa de campanha da oposição, de Maria Corina Machado, inclusive. São 6 pessoas dentro da embaixada. O governo americano tinha solicitado um salvo-conduto e o governo do Maduro não deu. Então a única opção era que outro país, nesse caso o Brasil, assumisse a custódia. O que determina esse processo de custódia? Custódia patrimônio, custódia documentos e preserva a necessidade eventual de cidadãos argentinos terem o requerimento de proteção ou de ajuda para sair do país. E o Brasil assume isso como próprio. E está negociando para fazer a mesma coisa com o Peru, porque Peru foi outro dos países que teve que sair. Chile. Não me surpreenderia em absoluto que o Brasil vai assumindo essas embaixadas, porque são embaixadas amigas do Brasil e que de alguma forma ficaram isoladas em função da determinação do Maduro. Ô Piperno, essa atitude tem uma simbologia muito importante no teu ponto de vista? Todas. Eu disse na terça-feira aqui que, assim, talvez o principal mérito, e não tão evidente assim, mas na verdade é o que ia funcionar da posição do Brasil, era se colocar assim como um negociador. Ninguém sabe o que o Celso Amorim conversou com essa gente nesses dias todos. Nem o que ele conversou com a oposição venezuelana. Mas o fato é que, nesse momento, o Brasil é o único interlocutor entre esses grandes países que tem a condição de fazer isso. Aí o que eu disse aqui na terça-feira era o seguinte: o que é preferível? Ficar publicando nota de repúdio, nota em rede social, ou, de fato, negociar silenciosamente a fim de garantir a integridade física e a vida de vários opositores da Venezuela? Aí eu pergunto, se hoje não houvesse a posição do Brasil, o que aconteceria com essa gente? Qual seria a outra alternativa? Bom, nós temos 2 pessoas já querendo se manifestar. Essa narrativa tem ganhado força. Mas pera lá, narrativa não, estou dizendo isso desde sempre. Não. E essa é a realidade. Me provem que tem outra realidade, o que eu quero tem outra alternativa para essa narrativa agora que aparece, esse governo, o Brasil, como o grande salvador, não vamos esquecer, Piperno, que no passado o grande fiador ideológico, político e econômico financeiro deste regime foi o lulopetismo. Eu quero saber o seguinte, e agora tentando limpar a barra. Não é questão de tentar limpar a barra. Essa é uma narrativa que está ganhando força. A eleição foi domingo. De domingo para cá, a posição do Brasil é extremamente correta em relação a isso. E aí, o voto na OEA? E a abstenção do voto na OEA? O que é mais importante? Votar contra a Venezuela, abrir mais uma área de atrito e também ter a sua representação expulsa? Eu não sei se essa narrativa que agora então, é o anjinho que está tentando negociar, está tentando limpar a barra porque foi fiador desse governo. É pragmático. Tira o Brasil de lá hoje para ver o que vai acontecer com essa turma. Não precisava tirar. O quê? Não precisava tirar. É claro que sim. Não, vou te dar um exemplo. Não precisava tirar e vou justificar por quê. A posição da Argentina, Panamá, Guatemala, Peru, Chile e tal, foi: não aceitamos a fraude. Certo. A posição brasileira era: não tenho como falar se é fraude ou não, quero as atas. O que foi votado na OEA era isso: solicitação das atas, a proteção dos direitos humanos dos venezuelanos. Não, mas era proteção, garantir os direitos humanos dos venezuelanos. O PT, o presidente Lula, defende por todos lados os direitos humanos. Então, não precisava dizer: estou contra a fraude. Se o Brasil tivesse dito isso, concordo contigo. Mas se abster porque pedia dentro do documento que tem observadores estrangeiros independentes, poxa, qual é o problema? Garantimos a transparência em função disso. E vou mais longe. O Lula não precisava de jeito nenhum falar que tudo tinha sido na absoluta normalidade. Isso eu concordo com 17 pessoas morreram, 11 pessoas desapareceram, tem 700 presos, tem venezuelanos acusando outros venezuelanos, teve um monte de restrições para a oposição. Isso não é normal. Isso não é normal. Essa declaração dele foi ruim. Então, outra, vamos esperar essa ata até quando, Piperno? Já venceu o prazo. A posição do Brasil, nesse sentido, ela é fundamental.
Ou tem o Brasil para fazer isso que está fazendo agora, ou essa gente morre. Esse é o ponto essa gente que você está colocando. Parece que o Brasil está acertando, Piperno. O Brasil está errando. Você esteve no voto da OEA. Está esperando essa ata que nunca vem. Se o Brasil votar e abre... limpando sua se o Brasil votar e abre essa área de atrito, é possível que até... Não é atrito, é fazer uma pressão internacional. Atrito com a Venezuela. Quantos países do 17 que votaram a favor dessa publicação das atas tiveram as suas embaixadas, os seus diplomáticos expulsos? Não, foram 7. Foram aqueles que falaram, isso aí foi uma fraude. Os outros 10 não tiveram nenhum problema diplomático. Nenhum problema diplomático. Apenas porque colocaram isso dizendo... Está sendo um processo gradual, os atritos eles estão aumentando. Mas vou te adiantar duas coisas. O Maduro vai para a Rússia nos próximos dias e a equipe de Maduro pediu uma ligação com o presidente Lula para hoje, que não consta na agenda, mas está tendo uma busca do presidente ditador Maduro com a equipe do presidente Lula para falar. Se aí é para negociar, maravilha. Mas que o Lula não precisava se abster, o governo do presidente não precisava se abster, não está pedindo nada de errado. Cuidem das atas e dos equipamentos. E tem uma outra Protejam os direitos humanos dos venezuelanos e mostrem as atas. E tem uma outra coisa fundamental. A Maria Corina e o Edmundo Urrutia, nesses últimos dias, inclusive ontem, a Maria Corina agradecendo a posição do governo do Brasil. Está aí nas redes sociais dela. Não pela abstenção, não pela abstenção. Não, abstenção não, pelo que o Brasil está fazendo. Está lá nas redes sociais deles. Vamos ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade também. Fala, Zé. Olha, eu já ouvi de deputados aqui de que o foco, né, nas relações internacionais, ele será muito forte na volta agora do Congresso Nacional na semana que vem. Representantes do Ministério de Relações Exteriores e o próprio Celso Amorim, que é o ex-chanceler e assessor especial do presidente para assuntos internacionais, serão convocados. É preciso saber quais são as informações que o governo brasileiro detém e o que decidiu nos bastidores, porque o posicionamento do governo brasileiro beira a omissão, se não tomar uma decisão imediatamente. E outra preocupação que eu senti logo aqui conversando com alguns deputados, inclusive da base do governo, é de que isso está dando espaço para uma liderança muito forte do Milei. O Milei está liderando um grupo importante de países latino-americanos aqui. Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai estão sendo liderados pelo presidente da Argentina, exatamente nesse posicionamento. Acho que é uma novidade em relações internacionais. A Venezuela vai de vez virar um pária, vai ser isolado ainda mais se insistir nesta maluquice de adotar uma ditadura. Agora será uma ditadura escancarada e é preciso ver que é verdade. O Milei está, sim, liderando um grupo de países que prontamente mostraram. Isso aí é uma farsa. Muito interessante esse seu bastidor, Zé. E eu queria saber de você, Gustavo Segré, se essa manifestação do Brasil agora de cuidar da embaixada da Argentina na Venezuela, mas toda essa necessidade de protagonismo e de uma exigência, e esse protagonismo sendo assumido por Milei, se isso pode, de alguma forma, ou deve aproximar os dois países, porque há uma necessidade de um diálogo maior depois das trocas de farpas entre Milei e Lula. Você acha que esse movimento pode acontecer agora? Eu sonho com isso dependeria também de um posicionamento mais contundente do Brasil em relação à Venezuela, né? Talvez não para essa aproximação. Talvez não, porque o Brasil se colocou como guardião das propriedades, documentos e dos cidadãos argentinos na Venezuela. Isso tem um peso diplomático muito, mas muito forte. Eu sonho com esse momento em que Milei, duvido que vai sair do presidente Lula, mas o Milei tenha a humildade e o pragmatismo de falar para o presidente Lula: esqueçamos o passado, não interessa o que você falou de mim ou o que eu falei de você. Aproveitemos esse momento para traçar um novo caminho juntos, dentro da diplomacia internacional, e a partir daí mantenha a ideologia, mantenha a sua posição, mas mais próximos. E esse é o trabalho que a Diana Mondino, a chanceler argentina, está trabalhando muito bem. Tomara não demore para isso acontecer.